Reforço do Fluminense chega hoje ao Rio de Janeiro para poder ficar à disposição do treinador Mano Menezes. Tem também um grande impasse rolando na Copa do Brasil. A CBF vetou o estádio Rosenão e agora tem a indefinição de onde será a partida entre Águia de Marabá e Fluminense pela primeira fase do torneio. Tem o Fluminense monitorando mais um centroavante no mercado. Será que o Fluminense vai buscar mais uma contratação para a posição? Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui da Central Fluminense. Desde já te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Finalmente está chegando a hora, a gente vai ver o Joaquim Lavega com a camisa do Fluminense. O atacante uruguaio que o tricolor contratou no começo dessa temporada chega hoje ao Rio de Janeiro após o Sul-Americano Sub-20. A gente já tinha trazido a informação de que ele chegaria nessa quarta-feira. Ele saiu da Venezuela na segunda, é toda uma logística um pouquinho mais complicada. Chegou ontem no Uruguai e chegará no Rio de Janeiro na tarde de hoje. A ver se ele vai participar já do treino de amanhã, mas a tendência é que sim. E vale lembrar, o Lavega já está inscrito no BID. Como é uma contratação um pouquinho mais antiga do Fluminense, já está inscrito no BID. Então, ele tem condições jurídicas, vamos botar dessa maneira, de fazer a sua estreia na partida de domingo. Vai depender, claro, do treinador Mano Menezes, se vai querer relacioná-lo para a partida, se vai querer utilizá-lo nesse jogo com tão pouco tempo de treino. Mas é um dos reforços do Fluminense para a temporada, ainda não estreou por conta do Sul-Americano Sub-20, a campanha do Uruguai foi bastante decepcionante, mas o Lavega até que teve um desempenho interessante, foi titular em 6 jogos, jogou 7, né? Teve uma partida que ele saiu do banco, faz 2 gols na derrota contra a Argentina por 4-3, dá uma assistência na goleada contra o Paraguai, e o lance que mais me chamou a atenção dele, a gente até comentou aqui no canal, foi a pré-assistência que ele deu também nessa partida contra o Paraguai, um passe de primeira ali, mostrou uma visão de jogo que me deixou até um pouco otimista e ansioso para vê-lo com a camisa do Fluminense. Lavega, portanto, chega ao Rio de Janeiro na tarde dessa quarta-feira e, repito, já está no BID. Então, a estreia dele domingo depende do treinador Mano Menezes e, claro, das suas condições físicas, desempenho no treino, etc e tal. Seja muito bem-vindo agora, oficial, né, Lavega? Seja muito bem-vindo ao Fluminense. E após todo aquele imbróglio que a gente vem comentando nos últimos vídeos aqui da Ferdi, muda o horário para cá, muda para lá, agora a federação definiu oficialmente os horários das partidas da última rodada. A gente vai falar sobre tudo isso, só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor, sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui ligadinho no canal a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você nos acompanha. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. A galera chega junto, deixa um comentário sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Mauri de Búzios, pro Robson de João Dourado na Bahia, pro Orlando de Viana no Espírito Santo, pro Francisco de São Bento na Paraíba, pro Flávio de Nova Friburgo, João Dalmiro de Tupaciguara, Minas Gerais, e pro Assis de Manaus, lá no Amazonas. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Depois de todo o imbróglio que rolou nessa semana devido aos horários, a Ferdi definiu e agora parece que é oficial o horário das partidas da última rodada do Carioca. Para quem não lembra, fazendo uma rápida recapitulação, o que acontece? Primeiro, o jogo do Fluminense estava marcado para 6h30. Aí mudou para 4 da tarde. Saiu uma informação de que teria sido um pedido do Flu por conta da FluFest. Vai ter FluFest no mesmo dia. O Fluminense negou em nota oficial, disse que foi um pedido da Ferdi, uma decisão da Ferdi, pelo princípio da isonomia. Ou seja, todo mundo que vai disputar a vaga na semifinal teria que jogar no mesmo horário. Isso é uma prática comum no meio do futebol. O Fluminense jogaria 6h30, né? Já entraria em campo sabendo todos os resultados e sabendo exatamente o que ele precisaria fazer contra o Bangu para se classificar. Só que essa mudança para 4 horas, ela também recebeu muitas críticas. Por quê? Porque quem está aqui no Rio de Janeiro sabe muito bem. Anda muito quente aqui na cidade, um calor realmente muito forte. Então, se jogar às 4 da tarde é uma coisa preocupante, porque tem muito sol ainda e tudo mais.
o calor fica mais forte. E aí apareceu o sindicato dos jogadores aqui do Rio de Janeiro, publicou uma nota oficial reclamando desses horários, né, dizendo que já tinha inclusive protocolado essa crítica junto com a FERJ, de que é contra jogos antes das 6 horas da tarde aqui no Rio. Aí depois a própria FERJ botou a nota oficial dizendo que também é contra pela saúde dos jogadores e que estaria negociando para botar os jogos para depois das 6. E agora, oficialmente, divulgou-se a tabela, tá? No sábado, o Flamengo enfrenta o Maricá no Maracanã às 7 da noite, Boa Vista e Volta Redonda lá no Embacaxá, no Resende, 7 da noite também, Sampaio Correia e Portuguesa no Lourival Gomes, 9h15. Esses 3 jogos aí não influenciam em nada na tabela. Não influenciam em nada na tabela, é mais questão de posição. O Flamengo já está classificado, o Maricá já tem uma chance muito remota, né, de passar de fase, então não tá meio contando muito. Boa Vista e Volta Redonda. É o Volta Redonda disputando com o próprio Flamengo para ver quem vai ser o líder, né? É questão de primeiro e segundo lugar, por isso são jogos no mesmo horário. Sampaio Correia e Portuguesa é um jogo mais solto. O Sampaio até tem uma chance, mas é uma chance muito remota de classificação também, mesmo caso do Maricá, então assim, não muda muita coisa, vai ser antes dos outros jogos que ele depende. Então, pela questão da isonomia, não afeta em nada, por exemplo, o jogo do Fluminense. E aí no domingo, 3 jogos no mesmo horário. Vasco e Botafogo em São Januário, às 6h30, Fluminense e Bangu no Maracanã, às 6h30, e Nova Iguaçu e Madureira no Jânio Moraes, às 6h30. Então esses são os 3 jogos que definem majoritariamente a classificação para as semifinais. Fluminense vai enfrentar o Bangu às 6h30 no Maracanã, ou seja, o jogo voltou para o horário anterior, né? Todo esse imbróglio acabou mudando muita coisa. A grande mudança foi Vasco e Botafogo, que subiu de horário, né? Nova Iguaçu e Madureira também foram para 6h30. Então voltou para os 4, agora é 6h30 novamente. Então grava aí na tua agenda. Maracanã, 6h30, Fluminense e Bangu. E se o Joaquim Lavega chega hoje no Rio de Janeiro, 2 reforços do Flu já chegaram na segunda-feira. A Central trouxe a informação de que já inclusive assinaram o contrato. No último vídeo aqui do canal você vai ter essa informação completinha. O Everaldo, inclusive, participou do último treino do Fluminense. E agora o GE traz pra gente que o Flusão tenta inscrever os 2 jogadores, o volante Otávio e o atacante Everaldo, a tempo de jogarem na partida contra o Bangu. O vínculo deles, a gente trouxe essa informação, passa a valer hoje, tá? Então nessa quarta-feira, oficialmente, eles são jogadores do Fluminense. Tendência de anúncio oficial por parte do clube, inclusive, é que seja hoje. Só que o nome da dupla precisa constar no BID. Até o momento, não está lá no boletim informativo diário da CBF. Isso é um processo burocrático, mas o Fluminense está tentando acelerar e correr para que eles possam jogar no domingo. Para eles jogarem no domingo, o nome tem que constar nesse BID até sexta-feira, porque por conta do regulamento, o nome tem que estar no BID até 48 horas antes da partida. Então, se não aparecer o nome desses caras no BID até sexta-feira, não tem condições de jogar contra o Bangu. O Fluminense corre contra o tempo para poder ter a estreia deles, pelo menos estar à disposição do Mano Menezes no banco de reservas, quem sabe, na partida domingo, 6h30, como a gente acabou de falar, contra o Bangu. E quanto ao jogo da Copa do Brasil, Águia de Marabá e Fluminense, impasse segue quanto ao local dessa partida. A gente veio trazendo para vocês as informações de que o Águia queria mandar o jogo no estádio Rosenão, em Paraupebas. O estádio do Águia mesmo lá em Marabá não tem as condições mínimas que a CBF exige para a primeira fase da Copa do Brasil. Portanto, teriam que mandar em outro local. O outro estádio que tem na cidade de Marabá, construído pela prefeitura, não tem os laudos, o alvará, para poder jogar, né, em partidas da Copa do Brasil também. Então, descartado jogar em Marabá. O Águia chegou a receber sondagens para levar essa partida para uma outra praça, aquela famosa venda de mando, mas foi muito taxativo. Não vamos vender o nosso mando de campo, não queremos. Então nem chegou proposta oficial por isso. A ideia foi levar para o estádio Rosenão, Paraupebas, cerca de 168 quilômetros de Marabá, 3 horinhas de carro. Estavam esperando o laudo ser aprovado pela CBF. A gente falou que ontem a Rede Globo ia lá fazer uma vistoria e de fato foi. Só que a CBF vetou o estádio Rosenão. Por mais que o Águia tivesse muito otimista, a CBF vetou, não quer que o jogo seja lá. O Águia está tentando a liberação ainda, estuda levar o caso ao STJD. Só que, de momento, está vetado o estádio. Aí, 2 opções que acabam surgindo. A CBF quer que o jogo aconteça no Mangueirão, que é em Belém, né, capital do Pará,
mas Belém é muito longe de Marabá. E aí a galera lá do Águia não quer levar o jogo para o Mangueirão. Perderiam muito o fator campo, né? Se você parar para analisar a viagem de carro, se eu não me engano, são 9 horas. Até a galera do Pará que acompanha aqui a Central, vocês podem me corrigir se eu estiver falando besteira, tá? Mas se eu não me engano, são 9 horas de carro de Belém até Marabá. Então, assim, é uma viagem muito extensa. Pro Águia não seria interessante, mas a CBF quer que o jogo seja no Mangueirão. O Águia agora tá precisando ter um plano B. Não tinha plano B até então, estava muito confiante com o Rosenão. Mas agora, com esse veto, precisa ter um plano B. E aí trata o estádio João Ribeiro, lá em Tocantinópolis, como plano B. O estádio João Ribeiro é aquele do jogo do Atlético Mineiro ontem, é muito criticado. Eu lembro que acho que foi o Rony que saiu de campo reclamando bastante do estádio. Vi muita gente nas redes sociais comentando também que o gramado estava péssimo. O Águia trata esse estádio como um plano B. Parece que a cidade de Tocantinópolis, acho que é até um pouco mais perto, né, de Marabá do que Belém. Aí eu já não sei também, porque geografia não é meu forte nesse caso, mas o estádio João Ribeiro, lá em Tocantinópolis, é o plano B de momento do Águia, mas não tem nada definido. Então o impasse segue rodando. Repito, o Águia segue tentando a liberação do estádio Rosenão, estuda levar o caso ao STJD, e aí por um lado a CBF querendo que o jogo aconteça no Mangueirão, e o Águia querendo que seja no Rosenão, mas se não for no Rosenão, quer o estádio João Ribeiro, lá em Tocantinópolis, como plano B. Será que o Fluminense pode trazer mais um centroavante nessa janela? Jornalista traz pra gente que tem destaque do Campeonato Carioca sendo monitorado pelo Tricolor. Falaremos disso, mas antes, rapidinho, aproveitar para lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você vai encontrar o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica podendo de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, é muito simples. É correr no comentário fixado desse vídeo, tem o link, clica nesse link, automaticamente abre no seu WhatsApp o canal da Central. No canto superior direito, geralmente, tem o botão seguir. Aperta o botão seguir e a partir daí, de maneira automática e 100% grátis, você começa a receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Então vamos falar dessa informação. Quem traz pra gente é o jornalista Paulo Brito. E ele dá conta de que o scout do Fluminense monitora a situação do Zé Vitor, centroavante do Boa Vista e um dos artilheiros do Campeonato Carioca. O Zé Vitor tem 26 anos e ele está na lista de artilheiros ao lado do Germancano do Fluminense e do Verratti do Vasco. Ele tem 5 gols em 10 partidas até o momento. Paulo Brito dá conta aqui de que ele é um atacante de 1,82 de altura, se destaca pela mobilidade e presença de área. O Zé Vitor foi um dos protagonistas do Ipiranga do Rio Grande do Sul na Série C de 2024. E o Fluminense olharia ele como uma opção barata e uma boa oportunidade de mercado. Isso porque o contrato do Zé Vitor com o Boa Vista vai até o final do Campeonato Carioca. Ele poderia chegar praticamente sem custos ao Fluminense. O empresário dele é o Márcio Bittencourt, que possui uma relação próxima com a diretoria do Fluminense. Vários jogadores dele já passaram por aqui e tudo mais. A gente sabe que isso acaba facilitando no mercado. Mas o Paulo Brito dá conta de que, por hora, não existe um esboço de proposta do Fluminense, é apenas um monitoramento. Segundo ele, o nome faz parte de uma lista que o scout entregou à comissão técnica e conselho diretor do Flusão. Dando a minha visão aqui, e aí fique claro, isso que eu estou falando aqui é uma opinião minha, como quem acompanha o Fluminense, eu acho improvável o Fluminense fazer esse movimento agora, já que já trouxe o Everaldo, já trouxe um centroavante para disputar essa posição com o Germancano, tem o Lelê também no elenco, então, por mais que seja uma aposta de baixo custo, enfim, eu acho improvável que o Fluminense faça esse movimento, tá? Mas fica registrado, é um jogador que está sendo monitorado pelos scouts do Fluminense, seria uma contratação de baixíssimo custo. Final de Campeonato Carioca, acaba o vínculo, viria praticamente de graça, pagaria só luvas ao jogador. Então poderia ser sim uma opção para o Fluminense. A pergunta que eu faço para você, tricolor ligado na Central: Zé Vitor seria um bom reforço para o Fluminense? E digo mais, você acha que o Fluminense precisa trazer mais um centroavante além do Everaldo? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores, tamo junto.